Novamente ao canal Bíblia em Comunidade. Nesse vídeo nós vamos refletir sobre o Jesus histórico. O meu nome é José Olímpio, peço a você que está chegando agora, se não está inscrito no canal, se inscreva, venha participar dessa comunidade virtual. Peço a você que deixe o seu like até o final do vídeo e que também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Jesus Cristo, que nós conhecemos, como está escrito nos Evangelhos, é um Jesus produção da fé, é um Jesus biográfico ou é uma mistura dos dois, uma integração entre fé e história, biografia de Jesus. Portanto, Jesus, o homem de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás, não se separa da fé, a fé da igreja, a fé anunciada pelos cristãos. É importante entendermos e percebermos que a fé da igreja conduz, nos leva ao Jesus histórico. E por outro lado, o Jesus histórico inspira e fundamenta a fé da igreja. A comunidade que anuncia a fé em Jesus Cristo, ela vai fazer a partir da ressurreição de Jesus, a partir da Páscoa. A Páscoa da nova e eterna aliança, da qual Jesus é a pessoa, da qual Jesus é a centralidade. Nasce então o querigma. Em Jesus, nós temos o divino que se expressa ao humano. E aí nós temos a encarnação do Verbo, que é o Filho de Deus se encarnando e se tornando um homem, como todos os homens. Isso é um mistério na vida de Jesus. Só podemos aceitar pela fé. Como explicar? Como comprovar? Não é possível. Somente pela fé. E fica a dica. Para conhecer Jesus em profundidade, ter experiência com Jesus, é preciso ter fé. Fé do nosso pai na fé Abraão. O homem Jesus, o homem de Nazaré, ele se realiza plenamente no divino. Este é o mistério da redenção. O mistério da redenção, nós temos em Jesus o homem perfeito, o homem agradável a Deus, diferente do homem Adão, decaído e expulso do paraíso por causa das suas iniquidades. Assim, nós nos encontramos numa condição de pecado, de ruptura com o Senhor, Deus do universo. Mas na pessoa de Jesus, por este mistério da redenção, cada homem, cada mulher pode se tornar reconciliado, justificado diante de Deus, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre a teologia da justificação. O que justifica o homem e a mulher perante Deus? Não o mérito, não o esforço humano, mas exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, nós temos esses dois grandes mistérios, o da encarnação e o da redenção, que norteia
tanto o homem, a biografia do homem Jesus de Nazaré, como a fé em Jesus de Nazaré, que o que a fé fala, o que a fé produz sobre Jesus de Nazaré. O anúncio de Jesus Cristo começa com os apóstolos após a ressurreição de Jesus. Eles são testemunhas desta ressurreição e eles então começam a testemunhar, a falar do que viram e ouviram. O evangelista Lucas, lá no início do seu evangelho, bem no comecinho, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: investiguei todos aqueles que eram fontes primárias, todos aqueles que viram, que ouviram sobre Jesus, e escrevi essa minha pesquisa, o Evangelho de Lucas, que é compreendido em 2 livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É como uma obra única, porém dividida na Bíblia para nossa melhor compreensão. Sobre a luz do Espírito Santo, os apóstolos são inspirados a partir da ressurreição de Cristo, da sua crucifixão, morte, paixão. Eles começam o anúncio do querigma, o primeiro anúncio, anunciar que Jesus ressuscitou, anunciar que Jesus, o Filho de Deus, vence a morte. E a partir daí, começa-se então a contar os fatos da vida de Jesus, o que Jesus falou, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus orou, o que Jesus celebrou. Toda a vida de Jesus entra agora para esse contexto orante e oral, porque a primeira comunidade em torno dos apóstolos começam a orar e se tornam todos fontes de uma transmissão oral daquilo que os apóstolos ensinaram, conforme nós vemos no livro do Atos, onde é descrito que a comunidade permanecia unida nos ensinamentos dos apóstolos, na fração do pão, na oração, na vida de comunidade, tá? Então o Espírito Santo ilumina e conduz este povo para revelar, para mostrar, fazendo uma releitura daquilo que eles tinham vivido. Eles viveram com o homem e achando que era normal ou que era alguém especial, mas daí identificá-lo como Filho de Deus e ser testemunha dessa verdade que o próprio Jesus revela, o próprio Jesus fala de si: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então, essas verdades é o Espírito Santo que traz luz e entendimento e aceitação. Tá? Então, as testemunhas primeiras, elas não estão preocupadas em escrever, elas estão preocupadas em testemunhar a fé, em pregar, em falar. Só que essas testemunhas, elas vão então morrendo. É quando o Espírito Santo então inspira as pessoas para que se escrevam. Vamos começar a escrever o que fez Jesus, o que falou Jesus, o que ensinou a Jesus. Dentre muitos escritos, a igreja seleciona somente 4 evangelhos. Há outros, tá? Mas 4 evangélicos são reconhecidos pela igreja como inspirados pelo Espírito Santo. É importante lembrar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que a igreja viveu sem um Novo Testamento escrito como nós conhecemos, mas viveu com o Novo Testamento oral, somente na transmissão da voz, durante aproximadamente 4 séculos. Aproximadamente 4 séculos. Portanto,
como nós conhecemos hoje os evangelhos, é um resumo do que era a versão oral, do que era celebrado, vivido pelas primeiras comunidades. Então, a partir daí é que nós teremos os escritos sobre Jesus, e aí nós teremos, então, o Jesus que pode ser chamado Jesus da fé, escrito para poder, então, sustentar a fé daqueles que já criam em Jesus histórico. Portanto, Jesus histórico, Jesus que nasceu, cresceu, viveu e morreu, não se separa do Jesus da fé. Como nós vimos, um sustenta o outro, um se fundamenta no outro, um inspira o outro. Então, é uma pessoa só. Não existe esta separação. Os evangelhos nascem nessa circunstância, nesse contexto aonde a pregação se dá de forma oral e alguém então começa a escrever, tá? Então, quando eu digo para vocês 4 séculos após Cristo, nós estamos falando do Novo Testamento como nós conhecemos, fechadinho, tá? Mas as epístolas, as cartas, já haviam sido escritas há bastante tempo anterior. E os evangelhos também já eram escritos há bastante tempo anterior. Porém, entrar no cânone bíblico, que é a lista oficial da Bíblia, como nós conhecemos, isso demorou um pouquinho, tá? Meu irmão, minha irmã, se você ficou até agora, não deixe de dar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Fiquemos com Deus, fiquemos na paz. Tchau, tchau.